Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o seminarista João Marcos, sou fruto dessa paróquia São João Batista e aqui como parte integrante dessa Semana da Família e também da Semana do Padroeiro, do Martírio de São João, venho aqui deixar um breve relato, um breve testemunho vocacional. Eu, diferentemente de muitos dos jovens que ingressam no seminário e têm uma história de conversão, uma história de ingresso na igreja mais tardiamente, eu frequento a igreja desde o útero da minha mãe. Então, a igreja para mim sempre foi o quintal de casa, né? E até de maneira física, vamos dizer assim, porque essa paróquia, enquanto fundada como capela, muitos anos atrás, começou um terreno da minha família. Então, onde eu moro hoje, muitos de vocês aqui conhecem, onde eu moro hoje foi a primeira capelinha dessa paróquia. Então, posso dizer assim que eu tinha meu quintal onde eu brincava, era a igreja. E a primeira capela, né, obviamente. Depois a igreja subiu, veio para o terreno onde hoje está e ainda assim muito próximo da minha casa. Então, desde pequeno, eu lembro que com 8 anos de idade, eu frequentava já os encontros da Legião de Maria com a minha avó, Dona Didi, que é conhecida, né, por todos nesse bairro, por todos nessa paróquia. E ela frequentava um presídio da Legião de Maria chamado Refúgio dos Pecadores, que existe até hoje. Me lembro de, às quartas-feiras, 16h30, se eu não me engano, vir com ela para o encontro, né, falar sobre Nossa Senhora. Então, desde cedo, nutri essa devoção mariana muito forte por causa da minha avó e junto com as outras senhoras que aqui estavam, Dona Júlia, né, muitas outras senhoras que hoje já estão na glória, né, na glória dos céus. E outra coisa que sempre me chamou a atenção desde pequeno foi a questão do serviço ao altar. Né? Com 9 anos de idade, eu entrei no grupo de coroinhas, essa então capela fazia parte da paróquia Nossa Senhora das Graças, do Cônego Luiz Pereira, e assim com 9 anos de idade comecei a fazer parte do grupo de coroinhas Sementes da Manhã. Gostava muito do serviço do altar, me chamava muito a atenção os uniformes, né? Aqueles belos uniformes vermelhos, a batina vermelha sobre peris. Então sempre gostei muito, aquilo me chamava a atenção e eu queria servir também, não apenas o uniforme, eu gostava de servir, de ajudar as pessoas, ajudar ao altar, me sentir útil. Então isso chamava muito a minha atenção. E algo muito importante também na minha caminhada, sempre marcou a minha história vocacional, foi a história. História, a matéria, né? A ciência, a história. Eu sou apaixonado por história, geografia, muitos sabem desse fato, e dentro da história, 3 coisas sempre me chamaram muita atenção. Igreja, né? História da igreja, igreja primitiva, sempre gostei muito dos padres, dos concílios, aquele nerd de história, nerd de humanas, né? Que gravava a história dos concílios, a história dos padres, dos primeiros santos. Então, sempre gostei muito desse assunto. Guerras, é o segundo assunto que sempre me interessou na história. E por já gostar de história da igreja e gostar de guerras, então juntava ali, né? Gostava muito de cruzadas. Eu sou desde pequeno apaixonado pela história das cruzadas, São Bernardo de Claraval, que escreveu a regra da Ordem dos Cavaleiros Templários, e juntava, né, essa coisa da história com essa coisa de servir também, né? Porque os militares, os cruzados, eles estavam a serviço da igreja, estavam a serviço das pessoas, né? E o terceiro assunto, né, para dar ainda uma quebrada, que é futebol, né? Sou apaixonado por futebol. Então é o terceiro assunto que sempre me chamou a atenção na história. E o tempo foi passando, né? Chegou a minha juventude, eu era, como eu falei aqui, nerd de humanas. E no meu ensino médio eu me soltei um pouco, né? Foi uma boa experiência. Comecei a estudar na FATEC, lá em São Cristóvão. Serviu para, né, sair um pouquinho da casinha, ficar... Hoje, graças a Deus, eu sou bem desenrolado, assim, né? Mas nem sempre foi assim. Foi a partir do meu ensino médio e foi uma boa experiência. Porém, nessa época,
aqui na paróquia as pessoas já começaram a falar que eu tinha cara de padre. E isso me deu um pouco de medo, né? Porque eu era um jovem, um adolescente que acabava de largar a timidez. Então, tudo que eu não queria ser era ser relacionado com um padre, né? Porque lá no início dos anos 2000, né? Já não sou tão novinho, lá no início dos anos 2000, quem tinha cara de padre tinha cara de bobo. Então, alguém que não queria ser, que estava deixando de ser tímido, não queria ser visto dessa forma. Então, eu comecei a me distanciar, né? Não da igreja, sempre fui muito presente, todos conhecem aqui, né? Quem é da paróquia conhece a minha história. E ainda era coroinha, cerimoniário, frequentava muitos grupos, mas queria deixar um pouco essa imagem de lado. Então comecei a ver uma forma de querer me afastar dessa imagem. Então como que eu vou fazer? Né? Para não ser tratado como bobo, vamos fazer o quê? Vou ser militar, né? Militar é brabo, então eu queria ser brabo, não queria ser bobo. E fazendo isso, fiz concursos militares, né? Fiz para Marinha, né? Marujo, fuzileiro. Então, como eu queria ser bravo, eu escolhi ser fuzileiro. Passei nos dois, mas quis ser fuzileiro, né? E também ser militar, não apenas, né, para me afastar dessa imagem de bobo, né? O que eu achava na época, mas também por querer servir, né? Por querer ajudar. O militar é esse serviço abnegado, né? Que dá a vida, né? pelos seus irmãos de pátria, né? E isso eu queria ser. Só que com o tempo, né, passou mais um pouco e Deus ele não nos deixa abandonar nossa vocação. Ele mostra pra gente a nossa verdadeira vocação de uma forma ou de outra. E acho que meus 21, 22 anos, em 2014, o Padre Lucas, então pároco aqui da São João Batista, me convidou para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E nesse momento me acendeu um sinal amarelo, né? Porque 10 anos atrás, um jovem, hoje já temos muitos ministros jovens. Na época não era assim, fui um dos primeiros ministros com 20 anos de idade. Então isso me acendeu um sinal amarelo, né? Que tinha algo ali de fato, algo que eu estava querendo, né, deixar de lado. Porém, né, segui com a minha vida, né? Namorava e segui com a minha vida. E mais recentemente, né, em 2018, esse sinal de Deus ficou cada vez mais forte. Então eu acho que Deus ele fala com a gente da forma que nós iremos entender melhor. Eu costumo até falar que eu não tive tantas experiências místicas como nós vemos com algumas pessoas, né? Alguns seminaristas, alguns padres, falam de suas experiências, né? Que teve uma visão, que teve um sonho. Comigo não foi dessa forma. Comigo foi algo mais meio que intelectual, assim, né? Aqui na paróquia, a gente tinha o costume de fazer as missas às segundas-feiras, a missa nas casas dos círculos bíblicos, da qual minha mãe fazia parte. E nesse dia, uma missa na minha casa, em 2018, eu tive uma experiência com Deus, e como eu falei, não foi místico, foi uma coisa meio intelectual. Naquele momento, meio que as coisas fizeram sentido para mim, como um pensamento lógico, né? As coisas, um quebra-cabeça se encaixou e Deus foi mostrando para mim que a minha vocação era ser padre. E para mim ficou muito claro ali naquele momento. E para não falar que não teve nada místico, teve assim que eu fiquei um pouco emocionado depois desse momento, né? Tive um choro assim, mas foi uma experiência mais intelectual. Eu vi naquele momento que a minha vocação era outra. Então, né? Terminei meu namoro, né, saí da Marinha, pedi baixa e tudo deu certo. Naquele mesmo ano, em 2018, primeiramente, né, eu falei com o pároco, com o Padre Lucas, Padre Pablo, que me acompanhou bastante, e o Padre Pablo me encaminhou para o GVA, né, que é o Grupo Vocacional Arquidiocesano, na qual os vocacionados discernem a sua vocação durante o período de aproximadamente um ano. Então, em abril daquele ano, fui para o GVA junto com o Padre Pablo, que fez questão de, no primeiro encontro, ficar o dia inteiro comigo no domingo lá. O encontro do GVA é sempre a cada 2 semanas, no domingo, de 8 às 17 horas. O Padre Pablo fez questão de ir comigo e passar o dia comigo. E passei pelo GVA, fui aprovado, e naquele mesmo ano de 2018, entrei para o seminário. Então, aqui, né, deixo essa mensagem para vocês, contando meu testemunho.
E esse encorajamento a todos os jovens que sentem o chamado de Deus, tenham coragem, porque Deus sabe o que é melhor para a gente e só seremos plenamente felizes seguindo a nossa vocação e dessa forma alcançaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.